Eu sou o pastor Adilson, estaremos dando prosseguimento ao treinamento de obreiro. E o tema desta semana é oração, relacionamento com Deus. E a mensagem de hoje diz respeito à visão de Deus que Ezequiel teve junto ao rio Quebar. A igreja precisa ouvir esta mensagem. Nós somos Ezequiel de Deus para este mundo decaído. Ezequiel foi um sacerdote, querido. Ele tinha aproximadamente 25 anos quando ele foi levado cativo. Estava provavelmente orando, falando com Deus. Eu não conheço um homem, eu não conheço uma igreja que ao se humilhar, falar com Deus e Deus não responde, amado. Ezequiel capítulo 1, verso 1 diz assim: era o 5º dia do 4º mês do 30º ano, e eu estava entre os exilados junto ao rio Quebar. Abriram-se os céus e eu tive visão de Deus. Foi no 5º ano do exílio do rei Joaquim, no 5º dia do 4º mês. A palavra do Senhor veio ao sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, junto ao rio Quebar, na terra dos caldeus. Ali a mão do Senhor esteve sobre ele. Queridos, estamos vivendo um período difícil para a nação brasileira. O mundo está decaído, profano, prostituto, corrupto, mas nunca foi tão propício para que a igreja pregue a salvação, queridos. Ezequiel, ao aproximar-se de Deus na sua devoção, querido, Deus abre os céus e ele começa a ver seres viventes, ou seja, ele começa a ver seres angelicais, querubins, querido, numa harmonia, e ele vê algo no meio desses querubins que tinha uma luz tremenda, o Espírito de Deus. Para onde quer que o Espírito fosse, os seres viventes iam, e as rodas os seguiam, porque o mesmo Espírito estava nela. Quando os seres viventes se moviam, elas também se moviam. Quando os seres viventes ficavam imóveis, elas também paravam. Eis o que significa isso. Deus estava se revelando a Ezequiel que tudo estava sob o seu controle. Foi Deus que tirou o povo de Israel e levou cativo a Babilônia, querido. Babilônia representa o mundo, tipifica o mundo. O seu rei, o seu império, tipificam o comando do inimigo. Amados, o povo de Deus vivia no apogeu, numa riqueza tremenda. O templo de Salomão era banhado de ouro. Os utensílios do rei foram todos levados. É assim que o mundo faz contigo. Ele te leva cativo, você fica preso, vivendo segundo os desejos da carne, escravo do diabo, querido. Mas Ezequiel, mesmo preso, mas a sua alma e o seu espírito não estava preso. E ele consegue se relacionar, porque o homem se relaciona com Deus por meio da oração, por meio do seu espírito. Estamos no mundo, vivendo no meio deste turbilhão que a nação brasileira está passando, mas nós não pertencemos a este mundo decaído. Nós podemos ver
a grandiosidade e a santidade de Deus todas as madrugadas, querido. Deus se revela ainda mais a Ezequiel, mostra acima do firmamento, acima dos seres angelicais. O Senhor mostra o seu trono e mostra, Ezequiel vê em forma de figura de um homem, queridos. Lá em Gênesis capítulo de número 1, verso 26 e 27. Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, querido. O homem, ele foi formado em espírito, alma e corpo. O corpo estava escravo, à mercê, mas a nossa alma e o nosso espírito pode se relacionar com Deus, amado. E foi isso que Ezequiel, ele viu o trono de Deus, ele viu a suntuosidade, o esplendor da glória, da santidade de Deus. E ali ele ouve a voz de Deus bradando com ele. E a primeira coisa que Deus fala com Ezequiel, ele diz: Ezequiel, levanta-te, ponha-se em pé. E querido, Deus não fala com qualquer pessoa. Deus não fala com pessoas que estão uma hora no mundo, outra hora aqui, querido. Deus fala com o homem que Ele escolhe. Nós, a igreja do Senhor, somos separados deste mundo para ouvir a voz do Espírito de Deus. Ezequiel está ali, olhando para aquela visão do esplendor de Deus, e ele vê o Espírito de Deus entrando dentro dele, e ele sente que ele é colocado numa posição. E amado, é o Espírito de Deus que nos santifica, é o Espírito de Deus que nos levanta. A igreja, ela tem o Espírito Santo, querido. E a segunda coisa que Deus fala a Ezequiel, ele diz: eu te mandarei a nação de Israel, tu serás o meu profeta, tu vai falar a esta nação rebelde, quer eles ouçam, quer deixa de ouvir, não os temas, fala. Querido, a igreja do Senhor é um povo escolhido. Vocês, nós, a igreja, somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daqueles que o chamou das trevas para a maravilhosa luz. Ezequiel, ele vê essa maravilhosa luz, e a primeira coisa que Deus fala a ele: levanta. E a segunda coisa: vá, eu te enviarei. Mas antes de você ir, eu quero que você coma este rolo. Querido, há uma necessidade do povo de Deus conhecer a palavra de Deus. E amados, nós, a igreja, temos que conhecer a palavra de Deus e ir a este mundo pregar a palavra de Deus. Eu agradeço com a paz do Senhor. Obrigado.